Vocês estão vendo a nossa tela direitinho? Uhum. Tô sim. Beleza. Então, bom, é, por sugestão da Eval Youth, a gente organizou esse encontro hoje, dia 23 de abril, um encontro de 1 hora, para a gente apresentar um pouco, falar um pouquinho da rede, apresentar um pouco o seminário. Estamos aqui eu e a Camila, somos duas diretoras da RBMA. E esse encontro vai ter mediação do Bernardo Meniscal, que é o coordenador da Eval Youth. A gente já está aqui com a nossa loguinho nova, logo do seminário, já constando alguns patrocinadores, e estamos fechando ainda alguns patrocínios. Bom, então, o objetivo é falar um pouco da RBMA, por que que é interessante participar das atividades. A gente ouviu dizer que pessoas estão com dúvidas sobre a chamada, sobre como participar do seminário também, então sanar essas dúvidas e encorajar vocês todos a apresentarem propostas para o seminário, né? Uma boa parte do programa vai ser dedicado às sessões de apresentação de trabalhos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, essa sessão foi feita pensando nos avaliadores jovens e emergentes, mas é uma sessão que vale para qualquer público que tenha as mesmas dúvidas e esteja interessado em participar. Camila, quer complementar? Não, Márcia, pode seguir. Então, vou seguir. Então, por que participar, né, das atividades da RBMA? A RBMA, sim, o seminário é a principal atividade nossa, mas a gente também tem outros projetos. Então, a gente tem procurado, desde quando a gente nasceu, a compartilhar informações atualizadas sobre o campo, e a gente compartilha o que está acontecendo no campo no Brasil e fora do Brasil. É uma oportunidade de networking, de se conectar com profissionais mais experientes, com contratantes, ou com especialistas, ou com pessoas que ensinam e pesquisam avaliação. A gente, por meio da revista, né, a gente, e também do seminário, quer dizer, a gente pode ficar exposto a temas e abordagens mais contemporâneas, né? A gente fala muito pouco de abordagem de avaliação no Brasil. Também é um espaço para inserção profissional dos avaliadores jovens emergentes. Por exemplo, a gente sempre está divulgando vagas e oportunidades de trabalho. E também é uma oportunidade para que vocês sejam vistos, né, reconhecidos como é, pessoas profissionais que têm habilidades e tudo. Gente, eu não estou vendo o chat, eu estou vendo que está entrando mensagem, então vocês cuidam de responder. Fica Eu não- tranquila, Márcia. Se Tá. surgir alguma coisa aqui, a gente dá conta. Então, aqui, né, se vocês fazem parte do grupo de WhatsApp dos avaliadores jovens emergentes e ainda não são cadastrados no nosso portal, aproveita e se cadastra. Se vocês acham importante apoiar o nosso trabalho, então vocês podem se tornar apoiadores ou associados, pode ser pessoa física ou jurídica. Você pode fazer isso diretamente pelo portal ou falar com a Gabi, que é a nossa secretária executiva, que não está aqui hoje, mas nesse e-mail. Pode seguir a gente também nos dois perfis mais ativos, né, que são Instagram e LinkedIn. Tá aí, estão aí os links, mas procurando vocês vão achar facilmente, né? Então, fala um pouco do seminário. Quer, Camila, entrar e falar um pouco do seminário? Posso falar? Como você preferir, Márcia. Estamos Vamos lá, juntas. pedindo. Tá bom, ótimo. Bom, a gente está então no 12º seminário da rede já. São sempre realizados a cada 2 anos, né? Então, já muitos anos fazendo seminários. E esses espaços têm, assim, como objetivo, né? Promover discussões aprofundadas, sobre temas diversos, mas especialmente vinculados com os temas que são propostos, né, para cada seminário, compartilhar experiências e conhecimentos, fomentar parcerias e redes colaborativas
e proporcionar o fortalecimento de capacidades. Então, a gente entende que estar junto presencialmente, compartilhando nossas práticas, né, e vivências é uma forma de fortalecer capacidades, da gente ampliar nossas redes e, enfim, da gente qualificando o campo, né, e o grupo de profissionais que fazem parte desse campo. Pode passar, Márcia. E para esse ano, então a gente tem como tema, né, inovação para o impacto coletivo, novas fronteiras da avaliação. Então a gente vai trabalhar com dois eixos. O primeiro eixo é esse que fala da avaliação para o impacto coletivo, pensando em uso e incidência, que é um eixo, então, que ele vai tratar a avaliação como uma ferramenta para a ação coletiva, tanto para a tomada de decisão informada, como pensando no enfrentamento de desigualdades estruturais. A gente tem uma série de perguntas que são orientadoras para quem for mandar uma proposta pensar quanto que a sua proposta está não só alinhado com o eixo, mas também quanto que ele está respondendo a algumas dessas perguntas, alguma ou algumas, né? Então, quais são elas para esse eixo especificamente? Então, a primeira fala, como processos avaliativos podem fortalecer a ação coletiva, a colaboração intersetorial e a construção de agendas comuns. Então, a gente sabe que cada vez mais, né? Filantropia, terceiro setor, tem trabalhado tanto em colaboração entre si, como em colaboração com governos. Ainda assim, a gente entende que é preciso fortalecer essas práticas colaborativas, né? Então, pensando como que os processos avaliativos podem fortalecer, e ainda aprimorar essas ações coletivas. Como fazer que as evidências saiam de relatórios e embasem decisões e práticas? Aqui é muito sobre o uso, né? Como que a gente faz com que essas avaliações sejam usadas? Quais desafios e aprendizados no uso da avaliação para orientar políticas públicas, advocacy, regulação e fortalecimento institucional? Em que medida as organizações produzem evidência de forma colaborativa e contribuem para o fortalecimento de um ecossistema e de impactos coletivos? Aqui também é algo muito que a gente tem observado, né, assim, de organizações que trabalham no mesmo campo, mas não compartilhando dados e evidências. Então, como que a gente pode contribuir, colaborar mais também nessa frente, né? Quais condições institucionais, relacionais políticas que favorecem o uso estratégico da avaliação para promover mudanças em organizações? E como o processo de avaliação podem apoiar a articulação entre diferentes atores para identificar e enfrentar desigualdades sistêmicas? Ou seja, pensando também que essa ideia da avaliação fortalecendo a ação coletiva, mas olhando para um propósito maior, né, que é esse enfrentamento às desigualdades. Eu queria Pode passar. aproveitar, Camila, como Vai você lá. explicou já de maneira bastante pormenorizada os eixos, quer dizer, pelo menos o eixo um até agora, para fazer uma rápida consulta aos colegas que estão aqui, se alguém se sentiu particularmente interpelado por alguma dessas perguntas, ou pensou assim, poxa, isso aqui tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a minha pesquisa, ou algo que eu gostaria de aprofundar. Se vocês quiserem tomar alguns segundinhos para pensar sobre isso, que aí de repente a gente surgem aqui oportunidades de colaboração, não só entre quem está aqui, mas também com quem vai ver a gravação. E a gente vai ter um espaçozinho mais para frente para voltar aqui, né? Isso. Eu estou só aproveitando porque, como foi dito com maior detalhe, assim, só Hum, algum comentário rápido inicial. Boa. Seguindo. Vem cá. Vou seguir, então. Ok. É, o outro eixo, então, como a gente está falando, impacto coletivo e novas fronteiras da avaliação, o segundo eixo a gente está chamando de inovação na prática, né? Que são debates sobre novas abordagens, ferramentas, metodologias, enfoques diversos, né? Que estejam comprometidos com a equidade no campo da avaliação. Então, a gente sempre vai ter essa preocupação, né? Então, a ação coletiva, colaboração, inovação, mas comprometido com uma finalidade maior, né? Que a gente está colocando aqui como equidade e enfrentamento às desigualdades. Então, aqui como perguntas, né, inspiradoras, então,
estão: quais abordagens e metodologias ajudam a compreender as contribuições e os impactos de iniciativas complexas, sistêmicas e de longo prazo? Há melhores práticas consolidadas nesse debate? Então, a gente sabe que cada vez mais, né, a gente está falando de pessoas, multi-atores atuando nos mesmos lugares, nas mesmas áreas temáticas. Isso torna difícil você observar, né, aquelas relações de adicionalidade ou relações de causalidade, ou pensar em métodos muito rígidos, né, que tentam isolar efeitos de uma intervenção, quando a gente está num campo não só de colaboração, mas de iniciativas que são sistêmicas e complexas, né? Então, que abordagens e metodologias ajudam a gente a entender, a compreender as contribuições das diferentes iniciativas nesses campos, né? Uma outra pergunta é como a inteligência artificial é utilizada nas avaliações e quais são os potenciais e limites éticos da sua aplicação. Não poderia faltar isso quando a gente está falando de inovação, né? Algo que a gente tem usado tanto, mas ainda precisa discutir muito a respeito. Quais outras tecnologias e inovações têm emergido e como elas têm sido aplicadas na prática de avaliação? Como processos de avaliação podem apoiar a identificação e o enfrentamento de desigualdades e como avaliações podem ser responsivas às culturas do sul global. E aqui, então, a gente está entendendo que a inovação ela pode ser de uma forma de olhar, né, e como a gente aborda um desafio, né, no campo da avaliação, pode ser uma inovação tecnológica, pode ser uma inovação da forma como a gente faz a avaliação, que às vezes ela não é tecnológica, né, mas é às vezes resgatando saberes, outras formas da gente compreender e reconhecer o que é um saber válido, né? E passo para o próximo. Bom, aqui eu vou falar mais esse, depois eu volto para você, tá, Márcia? Tá. Para quem não sabe ainda, né? O seminário vai ser de 19 a 21 de agosto, na sede da Fiocruz em Brasília. Temos patrocinadores diversos. Na nossa logo, a gente ainda está atualizando os patrocinadores na medida em que a gente está, né, formalizando os contratos, mas tem empresas, investidores sociais privados e bancos de desenvolvimento especificamente. Como que cada pessoa participar? A gente tem participantes como ouvintes, claro, né? Sempre aberto para quem quiser ir e ouvir as experiências dos outros. Como apresentador, então aqui mediante inscrição, né, nas chamadas, como essa submissão que a gente disparou há pouco tempo. Como a gente comentava antes também, a gente deve abrir uma chamada para pessoas voluntárias contribuírem em atividades específicas, ainda a serem definidas. E lembrando que as inscrições serão gratuitas para todos os públicos. No entanto, a gente não deve arcar com custos, né, de deslocamento, estadia, apenas para quem forem os participantes convidados pela rede, ou seja, os participantes das sessões principais, que ainda estão em definição. E aqui, como público-alvo, estão os avaliadores, demandantes de avaliações, gestores, pesquisadores, profissionais do setor público, do investimento social privado, de empresas, de organizações da sociedade civil, da academia, todos aqueles direta ou indiretamente envolvidos com o campo da avaliação. Acho que eu falei Bom, demais. então, agora aqui o primeiro bloco que a gente dá uma pausa para vocês poderem abrir o microfone, né? A gente estabeleceu até duas perguntas sobre isso que a gente acabou de falar até aqui, no máximo 10 minutos, e podem botar no chat ou abrir o microfone, e se não tiver dado tempo de responder a sua pergunta, envie o e-mail para esse e-mail que está aí, que a Gabriela vai abrir e passar para a gente responder, ou vai responder diretamente, né? Que ela também é a coordenadora do seminário. Não sei se eu paro de compartilhar um pouquinho para poder ver vocês. Aí, pronto.
Depois eu compartilho de novo. Então, gente, o que que vocês acharam? Ah, tem algumas coisas no chat aqui. Ah, eu que mandei aqui, Márcia, Ah, você pôs os as eixos. perguntas. É, para o Ah, pessoal olhar depois também, se quiser. Estão aqui as sim. perguntas dos eixos. Então, gente, Luciana, Reinaldo, Jéssica, tem alguma pergunta? A dúvida de vocês é a dúvida de muitos. Ficou mais claro? Não sei se vocês tinham chegado a ler a chamada. Eu vou falar rapidinho, então. Não sei, meio que uma pergunta, não sei se é bem uma pergunta, mas assim, hoje eu estou trabalhando basicamente mais com monitoramento do que com avaliação, né? Eu estou fazendo monitoramento de um projeto para a FAO, em parceria com o governo do estado do Maranhão e do Pará. E a gente está atuando num contexto altamente sensível politicamente falando. É um ano eleitoral, a gente está dentro de um instituto que é guiado muito em seus objetivos por objetivos políticos. Isso tem influenciado profundamente nos rumos do projeto. E aí eu não sei se tem algum espaço, assim, sei que a gente fala que é o seminário de avaliação, mas eu gostaria de a minha ideia de estar presente no seminário é trocar muito ideias, entender, né? Eu acho que principalmente isso que a gente vem falando sobre os usos da avaliação, os contextos, nesse caso, muito essa parte do monitoramento, também depois vou guiar a equipe, né? O que vou fazer o termo de referência para contratar a equipe de avaliação do projeto, enfim. Mas eu gostaria de saber se tem espaço, assim, também para esse tipo de discussão, assim, que às vezes eu confesso, eu vou ficando um pouco agoniada, a gente é visto ainda, né, monitoramento e avaliação como essa coisa muito técnica que vai lidar com os dados, que vai trazer os resultados. Eu também tenho feito um esforço com a própria equipe, que eu sou parte da equipe de coordenação, com a nossa equipe tem mais de 15 pessoas, de trazer essa, digamos assim, cultura avaliativa, de trazer para as pessoas também o que que é o monitoramento e avaliação, não ficar só aquela coisa, é o dado ali, fala com a Jéssica que ela, que ela vai te entregar. Então, eu envolvi muito a equipe na construção e revisão de indicadores, na discussão sobre essa ideia que todo mundo fica muito aflito de causalidade, como que a gente busca causalidade num contexto que é perpassado por tantos atores, tão sensível politicamente, num projeto tão curto, com objetivos tão ousados, né? Então, muito essa discussão com a equipe de atribuição, contribuição também tem sido um trabalho interessante de construção de capacidades também da própria equipe. Então, eu acho que é isso, é uma pergunta, mas também se vocês veem assim que dentro de alguma dessas linhas há espaço para escrita de propostas também, para quem está trabalhando dentro da área de monitoramento. Não sei se a Camila quer responder, mas já vou responder que sim. Com certeza, porque o que você está descrevendo é exatamente o contexto de uma organização que quer que a equipe se aproprie dos dados e das evidências e quer que as decisões sejam mais direcionadas por esse caminho, né? Então, tudo que for relacionado a monitoramento, avaliação, aprendizado, tá valendo para incluir como experiência, né, da proposta. E discutir isso é muito importante, até inclusive no governo mesmo, né? Existe muito mais monitoramento do que avaliação. E a gente aqui, acho que do Sul Global, é que inventou essa coisa de monitoramento e avaliação, porque sei lá, lá nos Estados Unidos, as pessoas me perguntavam, né, mas o que que é? Por que que vocês separam isso? Porque para eles, monitoramento é a avaliação da implementação, é a avaliação de percurso, é formativo, tem vários termos, né? Então, acho que sim. Camila, quer complementar? Não, só dizer que é isso, estou super de acordo e pelo que você trouxe, as questões que você está enfrentando têm total aderência, né? Com perguntas que a gente tem, né? E, enfim, provocações, né? Espaços de reflexão que a gente está interessado em trazer. Então, acho que tanto pensando nisso que a Marta trouxe do monitoramento, quanto, né, as questões que você está trazendo, né, de as relações com o poder, com o ciclo da política, né, com o uso e formas de observação desses resultados, desses avanços, entendo que tem bastante alinhamento. Então,
Super te incentivo. E acho que é legal também, Jéssica, acho que a Márcia vai apresentar na sequência um pouco dos formatos das sessões, e vocês irem pensando qual o formato que melhor atende, né, ao tipo de discussão que você entende que seria interessante de levar. Porque a nossa ideia é que a gente tenha espaços de trocas verdadeiras, né? Então, por isso que É. a gente está pensando em formatos diversos. Então, eu acho que isso é interessante de, enfim, de ir pensando aí, né? Que possibilidades de formatos a gente tem vislumbrado para levar essas discussões. Ah, obrigada, gente. Animei aí. Então, vou dar uma olhada com mais cuidado nos formatos para tentar submeter algo. Já vai Submeta. chegar e tem um que tem muito a ver. Eu não quero. Da É história. exatamente o que você Eu falou, quero. Inês. As perguntas que você colocou, tem essa aqui de condições institucionais, relacionais e políticas tem muito a ver. Só que seria meio que o inverso, né? Porque tá aqui quais favorecem. Aí você poderia inverter e falar assim, né? Quais que impõem obstáculos ao uso estratégico da avaliação e tudo mais. Super, super legal a discussão. Eu acho que talvez a gente possa avançar se ninguém tiver nenhuma contribuição premente, porque a gente vai falar dos formatos e aí dá para também conectar os formatos com os temas. Sim, bora então voltar. Bom, vamos falar um pouco. Bom, a chamada está disponível. É, tem um link aqui, eu não sei, depois talvez eu disponibilize esse PPT para todo mundo, mas ela está num formato assim Canva, porque a gente às vezes tem alguma alteraçãozinha para fazer e a gente quer que o link fique atualizado. É, e as modalidades de participação, né? Muita gente fez perguntas sobre a diferença entre essas modalidades, né? Então, uma é sessão temática. Então, aprofundamento de um assunto específico, por exemplo, metaavaliação, por exemplo, monitoramento, por exemplo, a influência do contexto político sobre o meu trabalho, temas mais específicos mesmo. A outra é um compartilhamento de práticas, assim, você tem uma experiência concreta de uma avaliação de um programa ou de a construção de um sistema de planejamento, monitoramento, avaliação, aprendizagem, né, um PMEL. Então, apresentar isso. Quer dizer, logicamente, lembrando que quando a gente vai apresentar uma experiência, é bom que o demandante esteja de acordo, ou que o demandante participe, né, desse compartilhamento, cuidado para não divulgar dados sensíveis ou informações que o demandante não gostaria, né? Então, a gente vai focar mais no método mesmo, na experiência, nos desafios daquele método e tal. Roda de afinidade, né? Diálogos em grupos que têm interesses comuns. Por exemplo, vocês, jovens avaliadores, nós, consultores, sei lá, grupos que podem aproveitar essa oportunidade para discutir também perspectivas, desafios e tal. E um quarto formato é a oficina. Uma oficina, um formato de oficina demanda uma participação mais ativa, né? E tem geralmente o objetivo de produzir um resultado. Vou dar um exemplo. Suponho que vocês queiram levar o programa de vocês para construir junto uma teoria de mudança. Então, pode ser em formato de oficina. Número de pessoas e o tamanho do espaço vão variar conforme o interesse manifestado. Então, quando a gente tem a grade já pronta, a gente manda um formulário perguntando para os inscritos, né, o que que eles pretendem assistir. E aí a gente mais ou menos tem uma noção de que sessões que vão precisar de mais espaço, né, de mais participantes. Aí as pessoas perguntaram: ah, eu posso mandar trabalho individual? Pode, só que como a gente vai organizar em sessões, né, paralelas, o seu trabalho individual provavelmente vai ser combinado com um outro
com o mesmo tema ou do mesmo tipo, depois a gente vê a lógica de combinar. Não vai ter uma sessão de um sozinho, né? A outra coisa é que se você tem um trabalho, se você já tem um artigo sobre ele, ou um ensaio, ou um relato, né, de experiência, e você gostaria de submeter para a Revista Brasileira de Avaliação, você pode marcar lá no formulário, eu quero, e aí, nesse caso, você vai submeter um resumo expandido do seu trabalho, né? Sabendo que a gente vai, o comitê do seminário vai selecionar, vai avaliar esses trabalhos, e se o seu resumo expandido, né, se o seu trabalho foi selecionado, ele vai entrar no fluxo da revista, o fluxo editorial, que tem revisão por pares, depois pede revisão e tudo, como toda revista. Eu pus aqui também o link para o formulário, só para vocês saberem que tem um formulário, né? Na chamada, esse link está na chamada, mas é só para chamar a atenção de vocês. Márcia, eu queria aproveitar o slide anterior para fazer umas perguntas que eu acredito que vão ser de interesse geral, Ah, rapidinho. bora. O primeiro, perguntas, tem umas perguntas e uns complementos com base no edital. Então, os primeiros dois tipos as primeiras duas modalidades, elas são as mais tradicionais, né? Estilo mesa redonda, digamos assim. Você Sim. teria em torno de três expositores. Pode passar de três ou ter menos de três, Márcia, Camila? Como é que vocês veem isso? Ou a É, meta? poder pode, mas a gente queria muito insistir sobre o controle do tempo. O que que acontece? Você põe 5 pessoas numa mesa. Mesmo que você diga para elas, você só tem 5 minutos para falar, elas não vão falar 5 minutos. E você vai acabar tomando a sessão toda, porque um atrasinho aqui, um atrasinho ali. Então, sempre pensar em realmente reservar um espaço para uma escuta, para um debate mais qualificado, com mais calma, porque nunca dá tempo. Eu acho que uma mesa com mais de três é problemática nesse sentido, entendeu? Então, Uhum. se eu Sim. pudesse escolher, eu escolheria até três. O que que Quer você só fazer um Perfeito. concorda? complemento? Uhum. Eu quero complementar com o seguinte: a gente está pensando então, né, nisso que a Márcia trouxe, até três apresentações por mesa. Só que a ideia é que a gente monte essa combinação, né? Então, quem for enviar uma proposta, não precisa já enviar a proposta para a mesa completa. Você pode, enfim, pode ser que alguém tenha uma proposta de mesa completa que queira apresentar três trabalhos, né? Então, já, por exemplo, você é alguém da Eval Youth, já conversou entre duas, três pessoas e fala, não, vamos fazer uma mesa entre nós. Então vocês mandam uma proposta já com essas três, mas também pode apresentar individualmente e aí a gente vai fazer a alocação e a composição dessas mesas entre as propostas que forem selecionadas pelo comitê de seleção. Lembrando que a gente montou um comitê de seleção que vai fazer a pontuação para as propostas. Aquelas que forem selecionadas, a equipe, né, do núcleo gestor que está cuidando do seminário vai então montar a programação com essas propostas, incluindo aglutinar algumas propostas em sessões temáticas ou de compartilhamento de práticas. Não sei se eu fui clara, mas a ideia é dizer que pode apresentar também só uma pessoa, uma única proposta que a gente combina com outras. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Márcia. A Mila tem uma pergunta. Tem. Diga lá, Mila. Aqui, rapidinho, volta só rapidinho. Um pouquinho, Márcia. Voltar? Um? Naquele que tava. Vai. O resumo expandido, ele é para caso se queira publicar na revista, né? Sem esse querer, seria um resumo simples, só para ver se eu entendi aqui uma coisa. É isso, né? E a gente tem prazo depois para quando seria essa publicação na revista? A gente tem uma previsão disso, não? A gente não consegue dar uma previsão, assim, Uhum. depende de muita coisa, sabe? Mas geralmente o fluxo da revista é receber o manuscrito, distribuir para os revisores têm Uhum. lá um tempo para rever, eles revêem, mandam pedidos
correção, complemento, depois o autor apresenta a revisão, depois tem uma fase de correção, de ortografia, depois de editoração mesmo, né, do Sim, artigo. sim. E aí, quando o estudo está pronto, o artigo entra na revista, porque a revista é de fluxo contínuo, a gente não espera fechar o número para publicar. Então, vai entrando, né? Esses dias Uhum. entrou aí o número atual. É isso. Mas você podia me falar quanto tempo geralmente demora? Uns Não, três é porque meses? eu tô pensando aqui, na verdade, assim, né? Eu ajudei a escrever o resumo, mas eu acho que eles têm a pretensão de publicar, só que eles teria que ter um tempo para escrever, realmente falar de experiência, porque um É, resumo é muito mais simples, né? E é por isso que eu tô sim. pensando nesses tempos, entendeu? Não tem assim uma coisa rígida, né? É o tempo da Uhum, pessoa mesmo, né? O interesse da pessoa de ver seu trabalho difundido, né? uhum. Tá. Então, no limite, Márcia, seria possível a pessoa levar uma ideia, ainda um esboço, digamos assim, para o seminário, discutir, refinar e aí desenvolver o artigo em cima disso, né? Aproveitando a discussão, a opinião dos pares para poder polir um pouco mais a ideia. Sim, com certeza. Se ela não tem nada pronto e se ela ainda vai ainda elaborar melhor, claro que ela pode sempre, a qualquer momento, submeter um trabalho para a revista. Não existem chamadas, a revista é de fluxo contínuo. Qualquer um, a qualquer momento, pode submeter, entendeu? Ótimo. Isso eu queria aproveitar para dizer assim, para encorajar os colegas, porque a gente fez uma pequena enquete no formulário e algumas pessoas responderam assim: "Ah, eu não sei se eu tenho algo a contribuir e tudo mais". Às vezes, uma boa oportunidade para você descobrir é justamente levar isso para o seminário, porque você leva uma provocação, algo da sua prática, e pode ser algo muito simples. Eu realmente digo para quem está começando na área, você pode ter uma vivência, mas você consegue tirar muita coisa dessa vivência se você compartilha com os outros, porque as outras pessoas Uhum. vão te ajudar a enxergar dimensões disso. E aí, saindo disso, dá para desenvolver um trabalho. Às vezes, se a pessoa não se sentir confortável fazer sozinha, dá para fazer uma publicação conjunta também. Com certeza. Queria só falar, fazer dois comentários aqui, talvez um, não sei, é, sobre esses dois formatos, né? Enfim, oficina e roda de afinidade, né? A oficina, acho que todo mundo está bem familiarizado, oficinas, né? Conduzir oficinas, mas são duas formas mais livres em termos de formatos. As rodas de afinidade, que a gente está chamando, elas são conversas entre grupos pequenos. A gente não está pensando que alguém faça uma roda de conversa com 180 pessoas, ou 70 ou 55. Mas são Uhum. grupos pequenos. A gente pode montar ali entre 10, 12 pessoas. Então, e a forma como essa conversa vai ser conduzida, ela é livre de quem está propondo. Então, vamos supor que o Bernardo queira falar sobre isso, a profissionalização do campo, né, e como a gente inclui avaliadores emergentes. Então, ele pensa num espaço e ele quer usar, sei lá, fichas, ou ele quer usar um tabuleiro para simular as peças. E as pessoas sentam em volta dele e conversam livremente sobre esse tema que ele está propondo, usando a metodologia de condução de conversa que ele escolher. E pode ser só sentar e conversar também, sem nada muito estruturado. Mas a ideia é que a gente tenha um espaço de trocas horizontais, sabe? E aprofundadas, onde a gente possa ouvir e falar, né, ao mesmo tempo, assim, sem tanto uma palestra e só fazer perguntas para um público amplo, até porque a gente sabe que tem pessoas que são tímidas, né, que com vontade de perguntar e de falar e que nessas outras sessões não conseguem, né, se expressar. Então, esses grupos menores, nessas rodas de afinidade, a gente entende que são espaços muito potentes para isso. Então, só querendo trazer aqui um pouco mais sobre essas possibilidades múltiplas, né, nesses dois formatos. Muito massa. E eu diria, Camila, que esse era justamente o formato que eu estava pensando em resposta à inquietação da Jéssica, porque às vezes a gente passou por alguma experiência
E a gente não olhou necessariamente para isso ainda com uma lente muito analítica. A gente quer compartilhar com as outras pessoas para ter tanto o debate mais assim, como que eu lido com isso, e também um acolhimento emocional, assim, pô, será que outras pessoas estão passando por isso? Como é que você lida com essa situação internamente também, né? Então, esse formato da roda de afinidade é bem legal para essa conversa mais profunda. Mais alguém? Podemos seguir? Posso avançar aqui também? Acho que se ninguém mais tiver dúvida, podemos ir nessa para nossa última etapa. O último bloco a gente trouxe de novo aqui os eixos e as perguntas, e o Bernardo propôs, né, um exercício. Só não sei, Bernardo, como é que a gente vai manter os dois projetados aqui. Talvez fosse o caso da gente colocar no chat Isso, eles o estão lá, link. por isso que eu mandei no chat. Ah, tá. Eles estão lá no Uhum. Canva? As perguntas estão aqui no chat, do nosso Sim. chat do Zoom já. Ah, entendi. Ok, ok, ótimo. Uhum. Então, legal, entendi. Então, a ideia aqui é isso, que quem está aqui na chamada, né, que vocês escolham duas perguntas de um dos eixos temáticos. E vocês têm 2 minutos para fazer isso. É, e aí a gente vai perguntar para vocês, a gente não somos muitos, né? Talvez, sei lá, nem faça sentido fazer enquete, mas a ideia é que vocês vão olhando para as perguntas e anotando ideias que vocês vão tendo, né, sobre conhecimentos teóricos que vocês acham importante debater, que tenham a ver com os eixos, experiências de vocês que podem ajudar a responder essas perguntas. Então, sei lá, o Bernardo colocou aqui algo como um mapa mental, livre, né, sem julgamento, seguindo sua própria intuição, seu próprio sentimento, relacionado à sua experiência e ao seu conhecimento, que todo mundo tem muito, né? E aí, nesses 5 minutos que vocês vão fazendo essa chuva de ideias individual, aí vocês podem compartilhar com a gente. Então, eu vou pausar o vídeo para a gente esperar esses 7 minutos, Bernardo. A ideia é a seguinte: vamos fazer primeiro os dois só de seleção de perguntas, porque a Aham, ideia é que se a gente for escolher, for olhar todas as perguntas, vai ficar meio sobrecarregado. Então, a sugestão que eu dou para vocês é, primeiro, escolham um eixo, duas perguntas dentro do eixo, e aí quando vocês tiverem escolhido as duas perguntas, aí só levanta aqui tem a mão, tem a tem, mãozinha? tem a Isso. mãozinha. Aí só levantar a mãozinha para a gente ver se todo mundo conseguiu escolher duas perguntas. E, e aí depois que todo mundo tiver levantado a mão, a gente passa para a segunda parte, que é olhar para as perguntas e pensar nas ideias. Ficou claro? Se não tiver ficado claro, a pergunta é para isso mesmo. Eu vou Eu, deixar o eu não slide. sei se eu entendi. É assim, eu sei que não é para mim, mas se, por exemplo, não Não, sei se. ótimo. Primeiro passo, as perguntas dos eixos avaliativos estão aqui, Hum, dos eixos do seminário, estão aqui no chat. uhum, Todo mundo deve ter acesso a elas. tá, A ideia é que de todas essas perguntas aqui, cada pessoa escolha duas perguntas que parecem interessantes. Sem pensar tá, muito demais, assim, não tem pergunta perfeita. Escolher duas perguntas. E aí, uhum. quando vocês tiverem escolhido essas duas perguntas, podem levantar a mão no chat para dizer, eu já escolhi duas perguntas. E aí vem a Ah, tá, segunda só parte. isso. Ah, tá Só bom. isso, por enquanto só isso. Escolher duas perguntas que vocês acham interessantes. Eu e a Márcia, a gente não participa. Pode Sim, participar, eu vou participar também. vou Ah, tá ficar. bom. Então vou colocar aqui para contar 2 minutos ou o tempo de todo mundo levantar. Tá. Bê, não sei se é porque eu cheguei depois, mas eu não consigo ver no chat as perguntas. Ok, vou mandar de Ah, novo.
Mais alguns segundinhos. Beleza, gente. Vamos nessa para ver se a gente consegue ainda fazer a segunda parte. Eu perguntaria especialmente para quem não está na organização, então para o Reinaldo, para a Luciana, para a Júlia, para a Jéssica, se a Jéssica ainda estiver aí também, quais perguntas vocês escolheram para saber assim, o que mais chamou atenção? Eu posso começar. É, então, me chamou muito a atenção, assim, né? E eu acho que é uma questão muito recorrente das organizações que atuam diretamente, que têm equipes constituídas de monitoramento e avaliação, que é essa parte aqui do eixo 1, que é como fazer com que as evidências saiam dos relatórios e embasem decisões políticas e práticas, né? E bem no sentido mesmo de transcender, né, o ambiente ali de que a gente gera informação, mas que essas informações se tornem aplicáveis mesmo no contexto de retroalimentar os processos das nossas organizações, né? É bem nesse sentido. E um pouco alinhado com essa questão, né, do eixo 1 aí, mais do sair do relatório, eu entendo assim que no eixo 2, né, a questão que aborda o seguinte: como os processos de avaliação podem apoiar a identificação e o enfrentamento de desigualdades estruturais, ela casa um pouquinho e conversa um pouquinho com aquela primeira questão lá que eu apontei do eixo primeiro, porque ela decorre, né, justamente daquele momento ali, do sair do relatório. Então, beleza, a partir desse momento que a gente tem de fato, né, aquele insumo, aquela evidência, né, exposta, né, e dado conhecimento para os atores, como elas vão de fato, né, apoiar, né, nesse enfrentamento das desigualdades estruturais. Aí eu penso mais ou menos nessa linha, assim. Muito massa. Eu também escolhi uma dessas duas. Eu escolhi de como fazer com que as evidências saiam dos relatórios. Tá? Compartilhe disso. Achei legal que você fez a conexão também. Alguém mais quer Eu Eu, compartilhar? posso ir. Júlia? Diga lá, Júlia. Eu entendi também bem próximo disso que, enfim, né, estava sendo dito aqui sobre as evidências saírem do relatório, e a pergunta seguinte, né, que é quais são os desafios aprendizados no uso da avaliação para orientar as políticas de volta à regulação, fortalecimento institucional. Essa também é uma pergunta que eu me faço muito, assim, né,
como que os aprendizados, né, quando a gente fala da avaliação enquanto processo de aprendizagem, como que a gente de fato utiliza isso para orientar as ações dentro das organizações. E uma outra coisa que também tenho muito interesse em entender é a questão da utilização da inteligência artificial, principalmente relacionada aos limites éticos, porque essa ainda é uma discussão muito sem resposta para mim, de uma maneira geral, assim, eu acho que a gente está sendo meio atropelado e essa discussão do limite ético da inteligência artificial, ela é uma questão que ainda não só no campo do monitoramento e avaliação, mas em todos os outros campos em que a IA tem sido usada ensinadamente, né? É isso. Eu tô por aqui ainda. Vou fazer cor a vocês. Eu acho que essa questão, né, de como que a gente faz que as avaliações, as evidências, né, saem dos relatórios, mas eu tenho, né, por tudo que eu já falei aqui na minha experiência, vivenciado muito essa questão dentro da própria equipe, né? Do que a gente, nesse caso agora, eu estou numa posição de coordenação, então uma equipe até relativamente grande, e como cada vez mais eu vejo o papel do avaliador, ou, enfim, do profissional de monitoramento e avaliação como um facilitador também. Então, como a própria equipe se apropria, né, de monitoramento e avaliação como instrumento de aprendizagem e não só como prestação de contas. Então, tem sido interessante construir esse trabalho, né, enfim, eu acho que tem muito isso, tanto uma perspectiva interna de construção de capacidade, de entendimento das próprias pessoas que estão ali produzindo essas evidências, porque, por exemplo, a minha equipe produz evidências junto comigo. Às vezes o que eu faço é só, né, como essa facilitadora, centralizar isso e reportar. E claro, aí dessa perspectiva que vou chamar aqui, exterior para fora, que daí é como você comunica, envolve as outras partes também que estão envolvidas. Então, não pensei em outra, mas essa é a que ficou mais martelando na minha cabeça. E eu agora, né, Luciana, eu escolhi as duas primeiras, né, como os processos avaliativos podem fortalecer a ação coletiva e a colaboração intersetorial e construção de agendas comuns, né, trazendo muito assim para o nosso trabalho aqui da Fundação. Então, assim, até que ponto, né, pode se envolver as organizações da sociedade civil, poder público, parceiros, enfim, a comunidades também, né, o quanto que isso pode contribuir para o alinhamento de objetivos, a construção de entendimentos comuns, né, dessas, intersetorialmente falando, tá? E assim como o Reinaldo também, como fazer que as evidências saiam dos relatórios, né? É o que a gente tem procurado bastante. Até quanto da própria cultura avaliativa, né, institucional, ela é um instrumento de aprendizagem, de retroalimentação aqui para os nossos projetos, né? Então, são essas duas que eu traria também. Essas duas perguntas. Só fazer um comentário, Bernardo, antes. Eu estou assim, minha lógica foi igualzinha da Luciana. As duas primeiras, também aquela de fazer sair do papel, né? Mas sabe o que que eu queria trazer aqui um ponto de reflexão? Talvez eu esteja sendo insistente com espaços que não são de compartilhamento de práticas, mas eu acho que tem, olhando para, por exemplo, essas questões que a gente traz, né? Por exemplo, como fazer com que as avaliações sejam usadas. Talvez a gente tenha menos coisa para apresentar e mais vontade de trocar, né? De entender e ouvir e discutir sobre, né? Então, eu acho que tem algumas questões que elas são tão complexas ainda e que a gente tem tão poucas respostas que eu fico imaginando que esses formatos mais de até uma oficina para a gente pensar ou uma roda de conversa sejam bastante potentes. Então, assim, é, eu gosto desses formatos porque eles não nos obrigam a ter respostas, sabe? A gente pode ter só perguntas e dúvidas e querer só trocar. Então, para essas questões que são tão desafiadoras, eles são muito bons, assim, para a gente poder promover essas conversas. Então,
Enfim, E era vocês isso. Eu tô sabem, sendo insistente, né? Desculpe. essa angústia sobre o uso que apareceu, né, na maior parte das pessoas aqui, nesse pequeno grupo, é estatisticamente significativa, porque essa é a angústia de todo mundo, de quem faz avaliação, de quem demanda avaliação, de quem quer ver a avaliação realmente contribuir, né, para programas melhores, para um mundo melhor. Se uma avaliação não é usada, ela não tem qualidade, é dinheiro jogado fora, né? Mas dá para a gente fazer um link entre essa angústia e uma abordagem antiga até, né? Que já existe há muito tempo, do Michael Patton, que é a Utilization Focused Evaluation, né? Avaliações focadas no uso. Ele fez lá uma estrutura, uma metodologia para garantir que a avaliação seja usada no final. Então, é interessante se a gente pudesse juntar essa discussão todas as perguntas com alguém que apresentasse essa abordagem, ia ser lindo, né? Não sei se a gente vai conseguir. Eu queria Total. também puxar um Desculpa. pouquinho para um outro lado, que é aquela pergunta de como as avaliações podem ser responsivas ao sul global. O que significa isso, né? Tem muita gente falando sobre decolonialidade, e eu ando pensando muito e pesquisando um pouco sobre quando a gente fala em programas complexos que chegam nos territórios, né, como com certeza são os programas da Fundação Banco do Brasil, por exemplo, como é que é para os indígenas, né, para as comunidades tradicionais, esse assunto, né? Ou se um programa está ajudando o fortalecimento institucional de uma organização indígena, como é que eles vão monitorar e avaliar? Que sentido tem isso na cultura deles e no saber ancestral, na cosmovisão deles, né? Com certeza é muito diferente de como a gente enxerga que uma avaliação deve ser realizada, né? Então, essa discussão que a gente tem tentado puxar desde o último seminário, com a fala do André Baniwa, né? Eu gostaria muito de ver no seminário. Talvez a gente monte mesmo uma mesa sobre isso, né? E se a gente conseguir, mas estou falando de indígenas, mas tem os quilombolas, as comunidades tradicionais, quer dizer, como é que isso acontece lá nos territórios, né? Márcia, pequena adendo, estou trabalhando com comunidade tradicional, estou trabalhando Ó, com quilombola, ribeirinha, agricultora familiar e ainda e indígenas também, mas em menor quantidade. que legal, é aquela sigla toda você está trabalhando, coisa boa. Exatamente. Gente, eu acho que com isso nós chegamos praticamente no final da nossa atividade. Tinha ainda uma outra parte planejada, vocês viram ali no momento, até peço desculpas que eu abri esse quadro branco. A ideia era fazer um pequeno mapa mental a partir das ideias, mas acho que de toda forma foi bastante profícua também a discussão em torno das perguntas. A gente viu que tem alguns pontos de sobreposição e queria terminar encorajando todo mundo a pegar essas inquietações que vocês têm e transformar em propostas, de repente até conjuntas aqui, né, entre quem tem pontos de encontro aí. De repente se conectar pelo LinkedIn também, quem ainda não se conhece, mandar uma mensagem, falar, pô, será que vale a pena a gente pensar em algo juntos? Seria isso. E a gente vai compartilhar, então, também em breve nas redes essa conversa que a gente teve aqui e ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer a respeito da elaboração das propostas. Se tiver algo incerto, assim, pode falar com a gente. Márcia e Camila, se quiserem fazer também um. Gente, desculpa, eu perdi. Qual que é a data final da submissão mesmo? É segunda-feira, mas nós vamos discutir hoje, daqui a pouco a gente tem reunião, do comitê do seminário sobre a possibilidade de adiar um pouquinho, né? Pensando que a gente vai subir esse vídeo e talvez a gente possa. Bom, a Camila, que é a coordenadora do seminário. Eu? Estamos juntas. Isso aqui é uma gestão compartilhada. A É, gente vai conversar, assim, né? A gente sabe que as pessoas ficam esperando a última hora, né? A gente já recebeu sabe que algumas vai ter um adiamento. propostas, a gente sabe que as pessoas esperam chegar o dia, chegar a prorrogação até. Então, a gente vai estudar a possibilidade de ter uma prorrogação sem prejudicar o tempo, né? Assim, que a gente
tem um comitê de seleção, a gente mobilizou umas pessoas e não gostaria de prejudicá-las, né, nessa avaliação das propostas. Então, acho que a gente pode contar com segunda-feira, e aí, no limite, talvez alguns diazinhos a mais. Isso aí. Perfeito. Então, Muito Ótimo. obrigado Bem e pontuais. Obrigada, Bernardo, obrigada, Obrigada, pessoal. gente. obrigada aí Obrigada, Bernardo. por ter nada, imagina. participado. Obrigado, gente. Tchau, Um beijo. Um tchau. abraço. Gente, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.